Amigos e amigas, dando sequência à série de artigos referentes à construção da Ponte Rio-Niterói, ou Ponte Presidente Costa e Silva, apresentaremos nesse artigo 41 dados dos processos executivos das estruturas do acesso Niterói. Os dados dessa série de relatórios foram extraídos do livro editado pelo DNR por ocasião da comemoração do 10º aniversário de operação da ponte em março de 1984 e do conhecimento e lembrança desse que vos apresenta. As fotos foram copiadas do livro mencionado acima e do livro Ponte Rio-Niterói, 50 anos, editado pela concessionária Ecoponte. Características gerais. O acesso Niterói consistiu da construção de 8 viadutos com vigas de concreto protendido e novas pistas de superfície e das rampas de acesso aos viadutos. Além disso, com a implantação de parte dessas obras, se fez em terreno conquistado ao mar por meio de um aterro hidráulico, foram feitos prolongamentos de 3 canais de drenagem da cidade, que desembocavam no antigo cais do porto, para que não ficassem contidos na área aterrada. Infraestrutura. As fundações dos pilares dos viadutos do acesso Niterói tiveram algumas dificuldades executivas, em virtude da interferência do alinhamento dos canais com a localização dos pilares e o elevado nível do lençol freático. A fundação da maioria dos pilares foi executada com estacas tipo Frank, diâmetro de 60 centímetros. Nos muros de encontro de viadutos, devido à menor carga, adotaram-se estacas de 40 centímetros. Em alguns trechos, em função de situações especiais de carga, foram usadas estacas tubadas ou tubulões a ar comprimido. Em pilares excêntricos, em relação à sua fundação, esses foram atirantados através do bloco de coroamento das estacas contra a rocha de fundação. Na fundação dos pilares, localizados na vizinhança dos canais, foi necessário rebaixar o lençol freático e executar uma ensecadeira com perfis metálicos no perímetro dos blocos. Esses blocos eram armados com aço CA50 e complementados com tirantes protendidos. Mesoestrutura. Após a concretagem dos blocos, todos os pilares foram concretados com formas de madeira convencional. Os pilares foram protendidos com 24 cabos de 12 fios, diâmetro de meia polegada. As travessas, por serem de dimensões reduzidas, foram escoradas com escoramento tubular normal. Superestrutura. A superestrutura foi constituída por vigas pré-moldadas iguais ao acesso rio. As formas utilizadas para a fabricação das vigas pré-moldadas do acesso rio foram transferidas para o canteiro de fabricação de Niterói após a conclusão dos trabalhos de fabricação do acesso rio. No canteiro de fabricação de vigas pré-moldadas de Niterói não foi usado o pórtico, porque a quantidade de vigas era menor e não havia vigas tipo C a fabricar.
que eram longas e mais pesadas. A movimentação de vigas foi feita com guindaste sobre pneus. O canteiro foi organizado como no acesso rio, de tal forma que as extremidades de um mesmo lado das vigas ficaram alinhados. Em um dos lados do estoque foi executado um berço de concreto para apoio das vigas, como no lado rio, enquanto a outra extremidade, as vigas eram apoiadas sobre cavaletes metálicos. O canteiro de pré-armação da armação das vigas e fabricação das cabeças de vigas pré-moldadas se localizava ao lado das bases de fabricação das vigas. A movimentação das vigas entre as bases e o depósito era feita com guindaste de pneus. A carga, transporte e descarga das vigas pré-moldadas era executada com guindaste de diversas capacidades de até 60 toneladas, sobre pneus e carreta cometo, capacidade também de 60 toneladas. O período de fabricação de vigas pré-moldadas foi entre março e setembro de 1973. Produziam-se até 8 vigas por dia, com 4,5 dias de média por forma de fundo de viga. As lajes da superestrutura eram executadas, como no acesso rio, com escoramento dependurado nas vigas vizinhas. A central de concreto era constituída de uma betoneira de eixo vertical Irish, gravimétrica, capacidade de 1,5 metros cúbicos, silos de cimento alimentados por carretas e silos de agregado que alimentavam as balanças com esteira rolante e padonar. Canais. Os canais tinham seção com medidas variáveis. O canal holofote tinha seção de 2 por 2 metros. O canal cintura tinha seção de 4,4 por 3,4 metros. O canal Vicência tinha seção de 5,3 por 3,9 metros. O revestimento dos canais, fundo, paredes e cobertura foram executados com peças de concreto pré-moldado, em sua maior parte, com exceção daqueles trechos localizados debaixo dos aterros, onde o peso da terra obrigou a executar paredes e lajes no lugar. As paredes e lajes de cobertura tinham a face lisa. Foram fabricadas sobre uma laje com acabamento liso. Fabricavam-se até 24 peças de 5 toneladas de cada vez. Antes da montagem das partes pré-moldadas, era feito o rebaixamento do lençol freático da área. Os 3 canais existentes foram desviados para um canal provisório em vala, deixada durante a execução do aterro, entre este e o muro existente do antigo cais do porto. Montavam-se as paredes pré-moldadas, concretava-se a laje de fundo e montava-se o pré-moldado da laje superior. A laje de fundo era concretada no lugar, ligando-se com as armações de espera das paredes laterais. Para a construção do trecho do canal de saída para o mar, foi necessário construir uma ensecadeira semicircular no mar, aterrado. Uma grande área do continente foi aterrada através de um aterro hidráulico
com volume de cerca de 1.360.000 metros cúbicos. A área aterrada era constituída por mangue, que foi dragado a uma profundidade de cerca de 7 metros. Foi feita uma pesquisa para a localização da jazida de areia encontrada a 2 quilômetros do local do aterro. O aterro hidráulico foi executado pela draga Ster. Essa draga operou na construção do Canal do Panamá, no início do século XX. Como a distância de bombeamento da areia era longa, foi instalado um booster para auxiliar no recalque. Após a execução do aterro, foram feitas sondagens para a localização dos bolsões de lama remanescentes. Após a descoberta dos bolsões, foram feitas sondagens para a localização do perímetro de cada bolsão. Esses foram removidos com auxílio de draglines e retroescavadeiras e caminhões basculantes. As valas escavadas foram reaterradas com areia. O aterro hidráulico foi executado até a elevação de 1,5 metro acima do nível médio do mar. A área aterrada foi coberta por um segundo aterro, altura de 1,5 metro, com saibro, oriundo da decomposição do gnais de jazida encontrada a cerca de 2 quilômetros do local de lançamento, e compactado a 95% do prócto modificado. O aterro complementar foi executado com trator, carregadeira, caminhões e rolos compactadores de tamanho adequado. O volume do segundo aterro foi da ordem de 300.000 metros cúbicos. Foi executado um enrocamento ao longo do perímetro do aterro para sua proteção contra o movimento das marés, da água do mar. O enrocamento foi composto por uma transição de britas de diversos diâmetros sobre a areia e uma cobertura de matacões de rocha. O material foi obtido da pedreira da Ilha da Conceição, que forneceu o agregado para a construção das estruturas de concreto de toda a ponte. Após a conclusão do serviço de implantação do aterro, foram construídas as instalações de pedágio, edifício administrativo de operação da ponte e a torre da caixa d'água, que se destaca na paisagem do acesso. A vista geral do acesso do Niterói tornou a área com aspecto agradável para os usuários da ponte. O tráfego previsto na fase de projeto de 50.000 veículos por dia cresceu para 150.000 veículos por dia atualmente. A conclusão do acesso a Niterói ocorreu antes da conclusão da ponte sobre o mar. Caso tenha ficado dúvida sobre o processo executivo de construção do acesso a Niterói, façam suas perguntas, que responderemos com todo o prazer. Deixem seu like.